50 milhões de brasileiros. É esse o número de pessoas que hoje vivem em áreas dominadas pelo crime organizado dentro do próprio país. Só no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho controla cerca de 1.900 comunidades, o que representa mais de 3 milhões de moradores cariocas e fluminenses convivendo diariamente com regras impostas por uma facção armada. E foi justamente sobre esse pano de fundo que, nesta semana, uma decisão tomada a milhares de quilômetros de distância mudou o tom da conversa sobre segurança pública no Brasil. Os Estados Unidos oficializaram no dia 5 de junho a classificação do Comando Vermelho e do PC como organizações terroristas. A partir de agora, qualquer pessoa, empresa ou instituição financeira que preste serviço a essas facções, que movimente dinheiro ligado a elas, ou que de alguma forma sustente suas operações, passa a correr o risco de ser sancionada pela legislação americana. Bancos precisam congelar atividades suspeitas. Fica a pergunta que muita gente está fazendo em voz baixa. Quem tem contas, negócios ou histórico de proximidade com essas organizações deve mesmo temer o que vem a seguir? Antes mesmo dessa decisão internacional, o debate sobre os limites entre os poderes já estava em ebulição dentro do próprio país. Nesta quinta-feira, um ministro do Supremo Tribunal Federal tomou posse como titular da Academia Brasileira de Direito Constitucional, em Curitiba, e usou o discurso para tocar num ponto sensível: a tensão crescente entre o judiciário e o legislativo. Segundo ele, a lei nasce no parlamento, não os tribunais, e cabe ao judiciário interpretar, jamais legislar por conta própria. Ele reconheceu duramente as críticas que o próprio Supremo vem recebendo por suposto ativismo judicial, mas defendeu que decisões não podem ser guiadas por vontade política, já que, nas palavras dele, não somos juízes eleitos. Uma frase que, dita por um integrante da mais alta corte do país, carrega um peso enorme, porque reconhece, ainda que em tom institucional, o incômodo generalizado com o tamanho do poder que o judiciário passou a exercer sobre a vida política brasileira. E é exatamente esse incômodo que agora ganhou contornos internacionais e, sobretudo, financeiros. O ministro Alexandre de Moraes está sendo processado, na pessoa física, pela Trump Media e pela plataforma Rumble, empresas americanas que alegam terem sido atingidas por decisões dele que tentaram valer fora do território brasileiro. A lógica do processo é simples de entender. Uma decisão de um juiz brasileiro não pode obrigar cidadãos e empresas de outro país a cumprir regras que valem apenas aqui dentro. Só que, tecnicamente, quem responde pelo processo não é Moraes como pessoa isolada, mas a União, o que significa que a defesa fica a cargo da Advocacia Geral da União, hoje comandada por Jorge Messias. E como a AGU não pode advogar em território estrangeiro, o órgão precisa contratar um escritório de advocacia americano só para acompanhar o caso. Na última vez em que isso foi necessário, o orçamento chegou à casa dos milhões de reais, pagos com dinheiro público. Ou seja, uma decisão tomada por um único ministro pode acabar custando, literalmente, aos cofres de todos os brasileiros. E o caso ainda nem foi encerrado. Essa mesma tensão diplomática está no centro de uma sequência de tarifas que os Estados Unidos aplicaram sobre produtos brasileiros. Depois de uma tarifa inicial de 25%, o governo americano anunciou uma segunda camada, de 12,5%, motivada por uma investigação sobre supostas práticas comerciais desleais, incluindo questões ligadas ao próprio sistema de pagamentos brasileiro, o PIX. O governo brasileiro reconhece, internamente, que tem pouco espaço de manobra a curto prazo para reverter a decisão. A esperança oficial é conseguir flexibilizar pelo menos a primeira tarifa, abrindo o mercado brasileiro para produtos americanos. Enquanto isso, do outro lado do continente, o mesmo tipo de pressão internacional avança sobre Cuba. O governo americano designou oficialmente uma série de entidades cubanas como alvos de sanções, com base numa ordem executiva assinada pelo presidente Donald Trump. Entre os nomes atingidos estão o Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, o Instituto Cubano de Amizade com os Povos, a empresa de turismo Amistur Cuba, o Comitê para a Defesa da Revolução e a mineradora Victoria. Qualquer banco estrangeiro ou empresa que preste serviços a essas entidades também corre risco de sanção.
A justificativa oficial descreve Cuba como um centro histórico de exportação de movimentos marxistas radicais para todo o hemisfério e afirma que o objetivo é impedir que esse tipo de influência continue se espalhando. Na Bolívia, a disputa política também ganhou peso internacional. O país elegeu Rodrigo Paz como presidente e os Estados Unidos reconheceram formalmente o resultado das urnas. Mas a pose não veio sem turbulência. Uma coalizão de países do hemisfério, reunida sob o nome de Escudo das Américas, divulgou uma declaração conjunta, denunciando o que chamou de esforços contínuos para derrubar o governo legitimamente eleito. Segundo o documento, grupos estariam promovendo bloqueios de estradas para impedir a chegada de alimentos, remédios e outros suprimentos essenciais à população boliviana, usando manifestantes, incluindo sindicalistas e comunidades indígenas, que os investigadores americanos suspeitam estar sendo pressionados ou coagidos por redes ligadas ao narcotráfico. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos também se manifestou, afirmando que vai continuar apoiando parceiros regionais como a Bolívia para impedir que organizações ligadas ao narcoterrorismo lucrem com a instabilidade. E se tem um nome que resume o tamanho da pressão americana sobre regimes da região, esse nome é Nicolás Maduro. Ele já não está mais no poder, está preso nos Estados Unidos e, segundo informações que vêm circulando, ele está colaborando com as autoridades americanas, entregando nomes de pessoas envolvidas em redes de narcotráfico na América do Sul, provavelmente numa tentativa de reduzir sua própria pena. Se for condenado à prisão perpétua, a expectativa é de que, graças à colaboração, ele possa cumprir cerca de 40 anos, ou até menos, perto de 20 anos. A mulher dele também está presa. Enquanto isso, a Venezuela começa a mostrar sinais de recuperação, com libertação de presos políticos e uma presença cada vez maior dos Estados Unidos no país, buscando reconstruir instituições democráticas. De volta ao Brasil e voltando à questão da segurança pública e da corrupção que atravessa comunidades inteiras, um caso em Santa Catarina expõe um lado ainda mais sombrio da relação entre crime organizado e política. Um ex-vereador do município de Timbé do Sul foi beneficiado por um esquema de compra de voto que usava cocaína como forma de pagamento. A investigação da Polícia Civil revelou que fotos de títulos de eleitor eram trocadas por porções de droga equivalentes a R$ 50. Em depoimento, eleitores confirmaram ter enviado a foto do documento e recebido a droga antes da votação. As investigações começaram entre 2021 e 2022, depois que a polícia prendeu um traficante em flagrante e encontrou no celular dele conversas que detalhavam o esquema com moradores da região. O nome do vereador identificado nas apurações é Sade Vieira, do PP. Fica a pergunta incômoda que ninguém no processo respondeu até agora. Como garantir que quem recebeu a droga realmente votou em quem deveria? A urna é sigilosa, então o mecanismo de controle desse tipo de esquema continua sendo um mistério dentro da própria investigação. No campo da comunicação política, uma polêmica em torno de Eduardo Bolsonaro mostra como uma frase mal interpretada pode virar bola de neve. Diversos veículos noticiaram que ele teria defendido a substituição do Pix pelo sistema americano Zelle. Ele nega categoricamente ter proposto qualquer substituição. E depois da repercussão, vários desses veículos publicaram correções, reconhecendo que a manchete original não correspondia ao que havia sido dito. No trecho original da entrevista, Eduardo argumenta que os Estados Unidos têm um sistema parecido com o Pix, o Zelle, e que isso poderia servir como argumento numa negociação comercial entre os dois países, citando também interesses econômicos como terras rás e manganês, mineral que os Estados Unidos importam inteiramente e que o Brasil produz em grande escala. Mesmo diante da correção, parte da opinião pública e alguns comentaristas continuaram insistindo que ele havia sim defendido a troca, chegando a acusar quem defendia a versão original do vídeo de estar sendo ingênuo. A repercussão negativa ganhou outra camada, quando, em entrevista, Eduardo foi questionado se o Pix estava ameaçado pelo governo americano e deu uma resposta considerada ambígua por aliados da própria campanha da família. No dia seguinte, ele tentou esclarecer,
perguntando por que haveria problema com o Pix se os próprios Estados Unidos usam uma plataforma semelhante. Esse episódio ganhou peso político porque acontece num momento em que Flávio Bolsonaro constrói sua pré-candidatura à presidência. Levantamentos mostram que a narrativa que atribui a crise das tarifas e do Pix à família Bolsonaro concentrou mais de 563 mil publicações e 4,7 milhões de interações nas redes sociais. Já a tentativa de atribuir responsabilidade a Lula somou cerca de 58.900 publicações e 606 mil interações. Uma diferença enorme, que mostra como, em poucos dias, o debate migrou da questão da segurança pública, tema em que o discurso de combate às facções criminosas havia dado fôlego ao campo bolsonarista, para a questão das tarifas comerciais, tema que parece favorecer outro lado. E enquanto a política discute quem ganha ou perde pontos nas redes, a vida segue tensa dentro das comunidades tomadas pelo crime organizado. Moradores de condomínios no Rio de Janeiro relatam temer novas regras e cobranças impostas por traficantes ligados ao Comando Vermelho, com ordens que teriam partido de um chefe da facção conhecido como Doca. Ou seja, em pleno 2025, existem condomínios inteiros no Rio de Janeiro que passaram a operar sob regras dadas por uma organização criminosa, não pelo síndico, não pela lei, mas por quem manda na rua. Há ainda o episódio ocorrido durante uma marcha para Jesus, quando Jorge Messias, à frente da Advocacia Geral da União, foi questionado por uma jovem sobre deixar a polarização política de lado num momento de celebração religiosa, já que políticos de diferentes lados estavam ali reunidos. A resposta dele, de que na mesa de Jesus há lugar até para Judas, gerou forte reação de lideranças religiosas, que criticaram publicamente a comparação. E há também a investigação da Polícia Federal sobre os negócios da influenciadora Virgínia, que levanta questionamentos sobre a origem de parte do faturamento de sua marca de cosméticos, incluindo dúvidas sobre uma suposta ligação anterior da marca com pessoas apontadas como próximas ao PCC. No fim das contas, o que conecta cada um desses episódios é a mesma pergunta de fundo: até que ponto o combate ao crime organizado está sendo tratado como prioridade real e até que ponto está sendo usado como munição política? Quem vive longe de uma comunidade dominada por uma facção talvez veja tudo isso como notícia distante, mas para os 3 milhões de moradores do Rio, afetados diretamente pelo domínio do Comando Vermelho, e para os 50 milhões de brasileiros que convivem de alguma forma com o crime organizado dentro do próprio bairro, essa não é uma disputa abstrata entre Brasília e Washington. É a diferença entre dormir tranquilo ou não. E é difícil não se perguntar: se um vereador pode comprar votos com droga, se condomínios passam a seguir regras impostas por traficantes, se ministros são processados no exterior por decisões tomadas aqui dentro, que tamanho tem, de verdade, o problema que o país está enfrentando? A resposta, ao que tudo indica, ainda está sendo escrita.